tarde a todos. Obrigado pela vossa presença, escassa, mas boa. Nós hoje tivemos contra nós, não se podia fazer nada, o facto de, dentro de meia hora, salvo erro, começar um jogo de futebol que, na altura em que este festival foi planeado, não se previa que pudesse ter o caráter decisivo que vai ter, não é? E, portanto, desde há alguns dias ou semanas, percebemos que hoje ia ser um dia muito difícil. Ainda por cima, uma das participantes, a Jamília Pereira de Almeida, ficou com gripe, não pode estar presente, mas a mesa está suficientemente bem representada. Demos a esta mesa o nome de O Mundo numa História. O mundo numa história porque, de certa maneira, cada história, ou cada romance, digamos assim, reflete dentro de si o mundo, ou um mundo, mas eu acho que podíamos também inverter esta frase e dizer uma história como um mundo. E eu acho que os três autores que temos aqui connosco, de certa maneira, representam, na sua obra, ou melhor, três olhares de representar o mundo. Nós estamos aqui com três gerações de autores. O João de Melo, que é o nome mais consagrado mais velho da literatura portuguesa, cujo último livro, salvo erro, foi de 2020, não foi, João? Foi. O livro de voz de Sombras. E os poemas 24. Sim, a poesia, está bem, é verdade. Os poemas. Temos o Francisco José Viegas, cujo último livro foi o Melancolia, de 2022, e temos, de uma geração muito mais... Não manda livros a ninguém. Hã? Não manda livros a ninguém. Não manda livros a ninguém. E temos, de uma geração muito mais nova, a Ana Bárbara Pedrosa, cujo último livro foi O Viagem com o Médio. Ora bem, no caso do João de Melo, nós não podemos esquecer que o João de Melo foi dos primeiros escritores portugueses a refletir na sua obra um mundo. E foi o mundo da guerra colonial. É dos primeiros escritores portugueses a falar, ficcionalmente, mas a falar da guerra colonial onde esteve. E, portanto, digamos, a guerra colonial ocupou um ponto muito importante na sua ficção. Também os Açores, de onde ele é natural, os Açores que esteve presente no Gente Feliz com Lágrimas, uma das suas obras mais conhecidas, mas que também esteve presente no livro de Vozes e Sombras, em que, curiosamente, ele vai ligar esses dois mundos. Vai pegar em África, mas depois vai pegar nos Açores, e uns Açores muito especiais, que são os Açores da época da FLA, dos movimentos independentistas nos Açores. E, portanto, eu poderia dizer, depois o João, quando falar, dar-me-á ou não razão, que realmente a sua obra conforma
um mundo, ou, se quisermos, dois mundos, que é África, a guerra colonial e os Açores. No caso do Francisco José Viegas, é incontestável que o Francisco construiu uma figura que é, hoje, e há muito tempo já, uma figura icónica da literatura portuguesa, que é o inspetor Jaime Ramos. Em relação ao Francisco, houve durante muito tempo uma atitude errada, digamos, que eu muitas vezes referi, que é o Francisco era um escritor de romances policiais e, portanto, o ser escritor de romances policiais era como se lhe desse acesso a um cânone mais elevado, mas, curiosamente, era um autor que os chamados leitores de romances policiais também não apreciavam muito. E porquê? Porque, na verdade, através, digamos, da estrutura do romance policial, o Francisco José Viegas construiu também ele um mundo. E esse mundo é um olhar como poucos tem havido na literatura portuguesa sobre Portugal. Sobre os nossos defeitos, as nossas polícias, as nossas invejas, todas essas coisas embrulhadas numa fórmula de romance policial, têm sido constantes desde o primeiro livro. O primeiro não, porque o primeiro, enfim, era um livro que ainda estava fora desse tema, mas a partir do momento que aparece a personagem do Jaime Ramos, efetivamente o Jaime Ramos é, digamos, um espelho, e os livros dele são um espelho do que é a nossa realidade mais profunda. E, portanto, também eu acho que o Francisco, na sua obra, criou um outro mundo. Um mundo que é muito dele e que é muito próprio. No caso da Ana Bárbara, que é uma menina, como vêem, confirmo, ainda não está propriamente em idade de já ter construído um mundo, mas de certa maneira já o construiu. De certa maneira já o construiu. Este último livro dela, O Viagem com o Médico, digamos que é um livro um bocadinho fora dos três romances anteriores que ela publicou: o Lisboa Chão Sagrado, A Palavra do Senhor e O Amor Estragado. E é muito engraçado porque, ao contrário da maior parte dos nossos escritores, a Ana Bárbara escreve a partir de um ponto que não é muito habitual na nossa literatura, que é a província. Ela é de Vizela, com muita honra, e adepta de Vizela, atenção. E, por exemplo, um romance como O Amor Estragado é um livro que já, de certa maneira, constrói e dá o reflexo de um mundo muito especial, que não é o mundo de Lisboa ou do Porto. Podia ser, mas no caso não é. Não é o mundo de Lisboa, não é o mundo do Porto, mas é o mundo de uma pequena cidade, agora é cidade, de uma pequena cidade de província como é Vizela. E fazendo uma coisa que para mim é extremamente importante, embora possa ser muito criticado pelos chamados adeptos dessas doutrinas
que eu não quero chamar o woke, porque, enfim, não me quero meter nessas coisas, mas, curiosamente, fazendo uma coisa extraordinária, é que ela, mulher, constrói dois personagens homens, que são dos personagens mais fortes que eu tenho encontrado na nova literatura portuguesa. E, portanto, ela é a prova evidente de que essa treta de que um homem não pode escrever sobre mulheres, uma mulher não pode escrever sobre homens, um branco não pode escrever sobre pretos, os pretos não podem... É tudo uma treta que não tem qualquer fundamento, e o exemplo absoluto disso é, por exemplo, este romance da Ana Bárbara Pedrosa, o Amor Estragado, que eu vos recomendo, se não leram, a que leiam rapidamente. E, bom, não estão aqui para me ouvir falar a mim, eu sei, e, portanto, eu daria a palavra, se calhar pela ordem a que vos apresentei. João, começa, Ok. por favor. Então, estou aqui com muito gosto, muito boa tarde a todos. Estou muito agradecido ao Manuel Alberto Valente por me ter convidado e também ao José Eduardo Agualusa por não ter podido vir. E eu vi no lugar dele. Pronto. Este tema que nos é dado como ponto de partida ou ponto de chegada, não sei bem, é evidentemente muito vasto. E é algo que marulha dentro da nossa cabeça. Não é? Quando estamos à escrita, quando temos um projeto, um plano, etc. Falou-se aqui muito bem, por exemplo, da natureza profunda do caminho literário dele que, não obstante o género de conotação com o policial, não deixa de ser autor de romances também que são autênticos mundos sociais, políticos. Ele, inclusivamente, fez um livro sobre os Açores também. Foi o primeiro policial. Que me inspirou, aliás, a ir à procura do tema da Flá, não sei quantos anos depois. A Ana também é uma mulher com muito talento. Eu estou a ler agora, a partir de ontem, um livro chamado Palavra do Senhor, porque não conseguia encontrar o Amor Estragado, de que tinha lido um elogio do Manel, e porque ela me mandou, mas o carteiro está quieto. Já não é um, nem dois, nem três, nem quatro livros que não chegam, mandados sobretudo por autores Então que não é um chegam. carteiro culto. Hã? Não, ele deve pensar, isto paga menos, e deixa cair numa valeta. Quando a editora a mandar, chegam, porque vem com aquelas coisas. Mas, enfim, são pilhérias que não têm graça nenhuma, e eu gostava de entrar no tema. Evidentemente que eu, até pela minha condição de insular e pela história que tenho ligada à insularidade, portanto aos Açores, e também ao seu tempo, confrontei-me muitas vezes com o problema, digamos, da passagem de lá para cá e de cá para lá. E seja o cruzamento de mundos. O Manuel falou da guerra colonial. A guerra colonial é, efetivamente, um marco originário de uma verdadeira geração literária. Uma geração literária. Existe uma geração literária da guerra colonial. Porquê? Porque os que foram para a guerra e que tiveram experiências várias, variadas, a minha foi terrível, não desejo a ninguém, essas pessoas foram umas e vieram de lá outras. E sentiram, talvez como por catarse, por necessidade de equilíbrio interior, a necessidade de falar desse problema que lhes calhou na vida. Sendo que esse problema não era apenas dele, da pessoa, portanto, de quem lá esteve, é um problema de todo o país e é de um tempo português. E aí temos, digamos, um mundo que se transforma, pela voz de cada um, em romance e que leva por diversos caminhos. Como sabeis, a literatura é, sobretudo,
perdão, é sobretudo uma arte de criação da linguagem. Sem linguagem não se vai a lado nenhum. E cada um tem a sua. E eu continuo a tentar aprender uma linguagem para mim, que seja só minha. E é muito difícil. Eu, aliás, sou um escritor um bocado esquisito, porque nunca estou contente com os livros que escrevi. E aproveito muitas vezes as reedições para, bomba, cortar, tirar e não sei quando. Exceto o Gente Feliz, que teve um sucesso desmedido, do ponto de vista pessoal até, e que levou a que o editor dissesse: João, não mexas, não estragues. E eu não estraguei. Nunca mexi no Gente Feliz. Nos outros mexo muito. Mas podíamos também aqui associar a ideia de autobiografia dos lugares e dos tempos com a criação literária. Porque os meus livros também passam por aí. E para definir uma história de um mundo dentro de um livro, eu gostava de lançar a seguinte ideia. O grande livro é aquele que é de um tempo e de todos os tempos. E é de um lugar e de todos os lugares. E isso é o supremo desafio de qualquer escritor, não é? Eu viro-me para os meus grandes mestres e percebo que eles atingiram esta coisa de tempo e lugar eternos, e à medida de cada um, eu continuo aquém de tudo isso. Mas eu tenho uma história e contraí alguma responsabilidade pelo facto, primeiro, de ter nascido, segundo, de ter nascido numa ilha, ter tido uma infância muito sofrida, muito pobre, muito castigada, e de ter vindo onde eu vi a pobreza mais miserável portuguesa que até hoje conheci, foi na infância da minha terra, na Achadinha, na Ilha de São Miguel. E o facto de ter vindo para cá deu-me também a conhecer, porque fui estudar para uma aldeia onde havia também um movimento parecido ao dos Açores. Dos Açores começava a haver uma fuga para a América e para o Canadá, fuga imigratória. Na aldeia onde eu estive, que era ali a 18 ou 19 km de Fátima, a fuga era para assalto para a França, para a Alemanha, para a Suíça, etc. Portanto, eu pude ver, porque tudo nos envolvia, que a infância açoriana e a pobreza açoriana era infinitamente mais pobre do que a de cá, ainda. E essas coisas marcam-nos de uma maneira ou de outra. Marcam-nos e de que maneira? E acho que levamos uma vida inteira a procurar a explicação para aquilo que não é explicável de maneira nenhuma. Eu não vos vou amassar muito, mas tenho aqui um auxiliar de memória. É apenas uma página que tem a ver um bocadinho com isto que eu lanço, e se calhar depois dou a palavra ao próximo e a gente se calhar depois voltará a isto. Costumo fazer uso de uma teoria literária que imagino apenas minha, segundo a qual a chamada literatura universal não distingue entre pequenas e grandes geografias humanas, nem entre continentes, ilhas, ilhéus, desertos, penadias, terras e mares. Decidiram os geógrafos, contra a minha opinião, dar nomes distintos ao único oceano que banha toda a Terra: Atlântico, Índico, Pacífico e glaciais Ártico e Antártico, como sabemos. Ainda assim, por mim o digo e repito, os continentes não são mais do que ilhas muito grandes. Não haver ilhas muito grandes. E as ilhas podem constituir pequenos continentes literários. Era neste ponto que eu queria bater. Um dos argumentos de defesa desta teoria insular é meramente visual e resulta da observação dos chamados planisférios ou mapas mundi. Se distendermos o globo terrestre sobre uma mesa ou uma parede em modo de plano cartográfico, teremos perante nós a evidência e a noção simbólica das dimensões, distâncias, localizações polares e meridionais dos relevos, rios e mares do planeta, ou seja, o mundo de que somos parte enquanto indivíduos, grupos, tribos, povos e países.
Esta visão nem sempre ocorre aos olhos de filósofos e cientistas da Terra. O modo de ver e olhar do escritor é, porventura, mais sensível e humanamente mais filosófico do que o deles. Não há quem não veja no planisfério do mundo um imenso arquipélago. A sua dispersão espacial e a única condição de humanos não múltipla no tempo e no modo da nossa civilização. Ao falar de literatura, não distinguimos entre povos, raças e línguas. Deus quis que a Terra fosse toda una, escreveu Fernando Pessoa num dos seus poemas trágicos da Mensagem. Pangeia, senhor poeta. E num outro poema do mesmo livro, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Esta ideia de ilhas e continentes foi algumas vezes invocada por mim em situações de legítima defesa. Com relativa frequência, sou objeto de uma designação que, em certos contextos, não deixa de ser ou parecer depreciativa. Escritor açoriano, entre aspas. Só eu sei como honro e orgulho desse epíteto acerca das minhas origens, onde aprendi a conhecer e a amar os seres e as coisas. Mas reajo ao ferrete de uma tal nomenclatura, se porventura ela me cinge a uma ordem identitária de literatura que não seja apenas minha. Se me confina a um regionalismo literário, separado do corpo português, replico com a certeza de que a minha escrita não depende só do local insular, mas muito mais de um esforço criativo que visa projetar esse local geográfico para longe de si mesmo, a fim de fazer dele também um lugar de todo o mundo. Se, pelo contrário, me tem na conta de quem trabalha na representação potencial do homem insular, aceito ver-me circunscrever-me aos meus Açores com a exigência de que as ilhas sejam um mundo criado em pé de igualdade com outros altares do nosso mundo literário português. Parte e todo do grande arquipélago humano que vemos à escala do planisfério terrestre, a literatura dispensa a morada única do ser. O seu desígnio não será outro senão o humano universal que há em nós, herdado por imanência do ser, do qual faremos herança às gerações seguintes. Podemos aliar-nos de uma geografia em concreto e transformá-la em matéria simbólica. Nem por isso ela deixa de coexistir com o habitat da sua própria humanidade. Não encontro exemplo mais óbvio do que o ponto de vista da universalidade literária do que a invenção do lugar de Macondo, feita por Gabriel Garcia Marques nos 100 anos de solidão. A Macondo inexistente somos nós, em todos os tempos e lugares do mundo. O jogo da sua inexistência fez destes nome fictício o universo eterno do gênio literário. Termino. Atribuímos à literatura o papel de representação das pequenas ilhas. Também as trazemos no coração. Há muitos anos, estando em conversa com um político culto dos Açores, surpreendeu-me ele com a seguinte hipótese académica. Ficaria muito mais barato ao país levar toda a população do Corvo e instalá-la de pleno no hotel de 5 estrelas em Lisboa do que manter a ilha no ativo e tal como está. E pormenorizou. Tende-se-lhe dar o mais possível tudo o que existe nas outras ilhas. Estradas, porto, aeroporto, repartições de finanças, escolas, posto médio de correio, padre, sacristão, etc, etc. A pessoa em causa não tinha a menor intenção de ir politicamente por um tal caminho, mas dava-se o caso de estar à conversa com um ficcionista e disso constituir um desafio para a minha imaginação. Muito obrigado. Vá, Francisco. Acho maravilhoso transferir o pessoal do corpo. Exatamente, acho que uma boa ideia. Porque assim uma pessoa pode ir ao corpo. Exatamente. Vamos dizer, é nosso. Eu lembro da primeira vez que fui ao Corvo e da emoção que senti. É um dos sítios. É provavelmente o lugar mais bonito de Portugal.
eu acho. Mas, de qualquer modo, queria agradecer tudo aquilo que o João já agradeceu também, o convite do Manel. Se algum dia precisar de advogados, depende dos honorários, mas eu gosto disto. Também Gosto de estar aqui da Abreu Advogados. Mas não em dia de jogo. Não, olha, até me convém. Sim. Estás a ver, estamos aqui sossegados. E queria também te queria dizer que é muito bom estar com o Manel. O Manel foi o editor que me recuperou. Não é? Eu tinha publicado alguns livros, tinha publicado 2 livros ou 3 romances, mas como todos os portugueses, já alguns livros de poemas. E o Manel disse-me num dia, em 1991, disse-me: olha, eu vou começar uma nova editora e quero que tu sejas o primeiro autor de língua portuguesa a publicar. Bom, como imaginam, para mim ainda uma das palavras que eu mais gosto na língua portuguesa é gratidão, e eu estou grato eternamente ao Manel, mas ele sabe. E estou grato também ao João de Melo e à Ana Bárbara Pedrosa, por motivos muito diferentes. O João de Melo escreveu um dos livros de que eu mais gosto, que mais me tocou da literatura, do romance português publicado depois dos anos 80, que é O Gente Feliz com Lágrimas. Não sou muito tocado pela Autópsia de Marco Ruínas, porque é um mundo muito diferente, mas como tu sabes, O Gente Feliz com Lágrimas foi um romance muito forte na altura em que foi publicado. Não é por acaso que o João referiu o Gabriel Garcia Marques há pouco, porque de facto Macondo é como se fosse um Macondo amoroso, o do Gente Feliz com Lágrimas. Aliás, há 2 textos muito engraçados do João. Um texto que é um texto sobre Vargas Llosa e sobre a conversa na Catedral, e depois um texto sobre vários textos, aliás, sobre o Gabriel Garcia Marques e que são muito importantes. E gostava de vos lembrar um livro belíssimo do João chamado Entre Pássaro e Anjo, que é um dos livros ignorados, são contos, e eu próprio não gosto de contos, não é? Mas abre sempre uma exceção, porque me lembro da impressão que isto me causou. E Ana Bárbara, porque Ana Bárbara é uma exceção, é uma grande autora. A Ana Bárbara é uma grande... Quer dizer, nós costumamos dizer das pessoas mais novas, e eu cheguei àquele ponto em que já tenho pessoas mais novas à minha volta, que a Ana Bárbara, nós costumamos dizer que é uma grande promessa, mas não é uma grande promessa, é uma grande autora. O Lisboa Chão Sagrado foi um livro que me impressionou muito. Aliás, escrevi na altura sobre ele, porque, de facto, é um livro que me impressionou. Porque quer dizer, num mundo em que eu acho que o romance português é muito chato. É muito chato. O Camilo tinha uma frase que eu acho maravilhosa, que ele dizia: quando estou chateado... Ele não dizia chateado. Quando estou assim, penso que todos os romances foram escritos pelo Teófilo Braga. E a Ana Bárbara não. Ana Bárbara, há ali uma força que depois continua, obviamente, no Amor Estragado, com aquela história dos 2 homens, do Zé e do Manel, e tudo isso. E As Viagens com o Mehdi é um livro muito especial também. Porquê? Porque é uma autora que não hesita em escrever livros de viagem. Não é? Nós esquecemos muito esse mundo da viagem. Eu sou, como diz o Manel, sou um autor de literatura policial, portanto, eu estou aqui e a minha ambição, o meu objetivo é saber qual dos senhores é que eu vou matar. Quer dizer, uma das coisas mais que me leva a escrever romances policiais é um bocadinho saber que posso matar quem quer e não vou preso. Quer dizer, essa ideia, eu, quando chego a um sítio, digo: isto é um sítio fantástico para matar alguém. Não é? Isso é um jogo
que eu faço, como o Manuel também disse, e agradeço a introdução, aquilo que me preocupa é isto. Não é? Isto está aqui fora, o país, não o país como uma missão. Quer dizer, eu acho que o escritor não tem uma missão. Não é? Não partilho nada dessa ideia da missão. Se o escritor tiver uma missão, ele pode ser missionário, mas não é escritor. Quer dizer, e, portanto, não é isso que me fascina. O que me fascina são as histórias. Não é? O que me fascina são as histórias. Eu já acreditei mais também no poder redentor das histórias. Mas isto pode ser um bocadinho banal, mas aquilo que eu acredito realmente é nos outros. Não é? Nos outros, não por confiar nos outros e por gostar muito dos outros, mas porque as histórias são os outros. Não é? Quer dizer, e há um bocadinho isso. Eu costumo dizer, não me contem nada porque eu roubo. A função do escritor é roubar. É roubar. Eu um dia estava num festival em Ouro Preto, no Brasil, e era uma coisa sobre influências. Não é? E estavam várias pessoas na mesa, não é? Os brasileiros são muito formais naquilo da mesa e tal. E toda a gente falava das suas influências, não é? Toda a gente era influenciada pela Cília Meirelles, pela Adélia Prado, pela Clarice Lispector e tal. Não chegavam ainda a Hilda Ilse, etc. Mas pronto, eram todos influenciados. Quando chegou a minha altura, não eram 3 senhores que estavam antes de mim, quando chegou a minha altura já não tinha ninguém para ser influenciado. Não é? Quer dizer, aquilo já tinham-me roubado tudo. E eu disse, olha, eu influência, eu não sei, mas eu roubo, não é? Eu roubo, eu vejo uma coisa, eu roubo logo. Ficou assim um silêncio, porque também brasileiro é muito formal, apesar do que pensamos. E até houve um autor que o Manel publicou, que no dia seguinte fez uma coisa e disse, esteve aqui ontem um português e eu queria dizer que aquilo viola o direito de autor. Não é? Mas nós estamos sempre a violar o direito de autor. Não é? Nós estamos sempre a roubar. E isso é que é fascinante. Há 2 perspectivas sobre isso. Uma perspectiva é de um senhor chamado Karl Ove Knausgaard, que é aquele norueguês, não é? Que tem 7 volumes de um livro chamado A Minha História e conta a história dele. Eu já não sei quantas vezes é que ele foi à casa de banho, quantas vezes... Mas isto é verdade, ele conta, não é? Quantas vezes é que ele fala do pai, quantas vezes é que ele odeia o pai e tal. E há outra perspectiva, que é uma perspectiva de se encantar, de alguma maneira, com as histórias dos outros. Eu lembro-me disso quando eu estou naquela fase de terminar um livro. Eu nunca estou a escrever. Eu tenho a fase de terminar um livro. Não é? Portanto, aquela fase final em que começo a trabalhar às 4 da manhã, levanto-me às 3, e como moro perto do Casino Estoril, quer dizer, à medida que os notívagos vão para casa, eu começo a despertar. Não é? Então começo a trabalhar àquela hora. E quando estou com a chamada crise de inspiração, quer dizer, pronto, aquela coisa, não funciona, a gente não funciona sempre, como sabemos todos, com a idade. Mas, então, nessa altura, o que é que eu faço? Vou para a esplanada do bairro. E não faço mais nada. Ouço. Vocês não imaginam que as pessoas... Quer dizer, todos nós imaginamos, porque basta andar de comboio para perceber o que as pessoas contam ao telemóvel, não é? De viva voz com os outros. Mas eu juro-lhes que eu já roubei milhares de histórias, não é? Dezenas de histórias fantásticas. Estou sentado e não preciso de fazer nada. Estou a ouvir. Olha esta. Tenho um tio que é... Aquilo é maravilhoso. Quer dizer, o que me fascina é um bocadinho isso. Fascina-me muito as histórias dos outros. Não é? Os outros é que me interessam. Eu tenho uma vida muito desinteressante. E portanto, fascina-me a história dos outros. E eu, gostando muito de literatura francesa, porque sou formado, todos nós éramos formados, só a Ana Bárbara que não, mas éramos muito formados em literatura francesa. Mas, na verdade, o Proust chateia-me um bocado. Porque aquela coisa de ter a Madalena ali, e ele nunca mais come a Madalena, não é? Peço perdão, não é? Nunca mais ingere, nunca mais mastiga a Madalena e come essa coisa, já estou farto. Isto leva-me para outra coisa, que é que essa ideia de andar à procura de uma história. Eu acho que há uma contiguidade perversa entre o escritor
e o repórter. Não é? O escritor é o repórter que não sabe que é repórter, não tem carteira profissional, isso é maravilhoso, não tem carteira profissional, porque pode fazer o que apetecer, pode inventar, pode partir de um princípio, de uma coisa absolutamente verdadeira e pode aldrabar tudo, não é? O que é maravilhoso. Pode começar uma história do meio e acabá-la no princípio, não é? Como o Tristram Shandy, que nunca sabe onde é que acaba, como as Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? Pode ser absolutamente maravilhoso, pode ser o Essa, genial, pode ser o Camilo, absolutamente soberbo, quer dizer, tem muitos modelos para onde arrancar, mas eu acho, sobretudo, isso. O escritor é um ladrão, é um roubador, não é? Isso é aquilo que eu mais aprecio, quer dizer, quando estou com... não me contem nada porque eu copio tudo, não é? E eu lembro-me disso de Ouro Preto, porque eu tinha roubado o Artur Pérez Reverte. O Pérez Reverte tem um dos livros mais espantados da sua bibliografia, que é o Clube de Umasse, onde tem um mercenário, não é? Que é da procura de livros, que é o Lucas Costa. O Lucas Costa é apaixonante. Já viram, imaginaram uma personagem que vive, não é? De procurar livros, de encontrar livros, não é? E eu um dia disse, o Manel apresentou-me o Pérez Reverte, e um dia disse, olha, tenho aqui um problema, eu vou roubar-te o Lucas Costa. Como vais roubar o Lucas Costa? Não, vou usá-lo. Quer dizer, eu preciso de alguém que anda à procura do manuscrito perdido do Quixote em Buenos Aires. E o Lucas Costa vem a propósito. Fixe. E um dia, eu estava a escrever um livro chamado Crime Capital e precisava quer dizer, há um brasileiro morto, não é? Um brasileiro que é assassinado, e eu disse, preciso mesmo de um criminalista carioca, brasileiro e tal. E toca de imaginar como é que ele é, e disse, mas para que é que eu estou com esta coisa? Se ele já existe, o Mandrake do Rubem Fonseca. Não é? E então ponho o cruzamento entre o Jaime Ramos e o Mandrake. Encontram-se os dois, não é? E o Jaime Ramos está sempre a dizer, o Mandrake fala e tal, e o Jaime Ramos, eu sei. Mas como é que você sabe? Eu li. E depois mostrei ao Rubem Fonseca, achou graça, gostou muito e tal, não sei o quê, e ele disse, gostou muito, porque nós somos muito os ladrões de vidas, roubadores, não é? E lembra-me muito, e depois, este é um lado, o lado das histórias, e há outro lado que é o lado da forma, não é? Quando o Manuel disse que os meus livros, por um lado, chateiam um bocado porque são policiais e, portanto, os autores não gostam porque é policial, mas os leitores policiais também não gostam porque, afinal, saber quem matou não me interessa muito. Não é? E o que me interessa é a geografia daquelas personagens. O que me interessa são as personagens. Não me interessa quase mais nada. Agora, a maneira como eu faço é diferente. Isso lembra-me de duas coisas. Nós europeus, portugueses, etc., somos muito autocentrados e achamos que nós inventamos a literatura, não é? Quer dizer, inventamos a literatura com o Quixote, e é verdade, não é? O Quixote é o livro que todos temos que ler, porque é maravilhoso. Inventámos a literatura com o Robinson Crusoe, inventámos a literatura com o Lazarilho Tormes, inventámos a literatura com o Tristram Shandy. No entanto, o romance começa muito lá atrás. Não é? Há um livro que eu detesto, que é o não sei o que no Junco. O Infinito no Junco. Que é um livro ignorante. Não é? Quer dizer, é um livro ignorante. Quer dizer, aquela mulher não consegue, parece uma freira, não é? Mas não consegue perceber que os caracteres tipográficos não foram inventados na Europa, nem foram criados pelo Gutenberg. Foram criados 400 anos antes, lá longe, na China. Quando nós vemos livros do século XI impressos, o mundo muda-nos. E, portanto,
a nossa história, quer dizer, a arte de contar histórias começou muito antes. E nós achamos que a arte de contar histórias tem um princípio, meio e fim. Não tem. Um dos livros mais espantosos, que é de uma senhora... E isto é muito engraçado, porque é uma senhora, é uma mulher que vive no século XI, a Murasaki Shikibu, que é uma japonesa, e escreve um livro que é uma espécie de mesa de cabeceira, não é? Recordações. E ela diz, eu vou contar histórias que aconteceram, não é? E escreve um romance. Isto é do século XI, não é? Nós estamos em 1070, é quando o livro é compor. Ela diz, vocês podem achar que isto não tem ligação, que um capítulo não tem ligação com o outro, que não sei o quê, não tem ligação. Mas a nossa vida também não tem. Não é? Isto é dito no século XI, pela Murasaki. Não é? Ou, por exemplo, passados 3 séculos, não é? Na China, quando aparece um romance que é A Margem da Água, ou 3 séculos depois, estamos a falar do século XIV, XV, quando aparece Os Sonhos da Câmara Vermelha, são romances publicados muito antes da nossa cultura, da nossa civilização. Não é? E tinham propostas sobre a arte de contar que são muito diferentes da coisa clássica. Não é? Eu costumo dizer que Os Maias é um romance maravilhoso até ter aparecido o professor Jacinto Prado Coelho. Por um motivo. Como tu sabes, o Jacinto Prado Coelho, que é uma pessoa maravilhosa, escreveu um livro chamado Ao Contrário de Penélope, onde tem um estudo sobre a estrutura dos maias. E então começa com o grande flashback inicial, e depois volta, e depois vem. E desde aí nós começamos todos a falar dos maias como uma estrutura. Não é? E esquecemos de uma coisa. Não por culpa do professor Jacinto Prado Coelho, que era uma pessoa maravilhosa, mas por culpa da necessidade de explicar aquilo. Ora, não há explicação. Os maias só podem ser lidos por nerds. Nerds. Aquilo que nós chamamos nerds. Nós abrimos os maias e ele tem um Rubens. Há um Rubens no Ramalhete. Alguém já alguma vez foi investigar qual era o Rubens que estava ali no Ramalhete? Porquê é que a Maria Eduarda está vestida de verde sempre que recebe o Carlos da Maia? Porque, quer dizer, a literatura é isto, lembra-me o Nabokov, quando, eu já me calo, o Nabokov dava aulas, não é? E uma das coisas que ele ensinava, não é? Ele tinha um curso completo sobre o Ulisses, do Joyce. O Ulisses, do Joyce, é o livro mais estapafúrdio em termos de estrutura, de tudo, não é? Maravilhoso, é uma obra de arte, aquilo é uma coisa fantástica. E um dia há um jornalista da Paris Review, com aquela coisa, pergunta como é que e tal fala do Ulisses, esse grande retomar do mito, e o Nabokov vai ficando cada vez mais enterrado e diz, não é nada disso. Então, como é que começa? Eu obrigo os meus alunos a ter, em primeiro lugar, um mapa de Dublin. Depois, o horário dos transportes públicos de Dublin para saber a que horas é que o Leopold Bloom apanhou o coisa lá em Sandy Cove, em Martello Tower, e foi para Eccles Street. E, portanto, sem isto nós não podemos. E a maneira como são construídos estes romances não é a mesma como são lidos. Quer dizer, mas o autor tem que construir a história dando estas armadilhas para nós cairmos. Lembro-me sempre a história de Paraty, do Festival de Paraty, há uns anos. O Festival de Paraty era dedicado ao Machado de Assis. E brasileiro é criativo mesmo, é na verdade super criativo. Nós nunca faríamos isto em Portugal. Não é? Espero que o Palavrio possa fazer. E então, o grande outdoor de promoção, não é? Eu saio do Rio com os amigos e vamos pela estrada Rio Santos, junto ao mar, só que tinha sido uma noite cheia de leituras e, portanto, estava a dormir durante a viagem
E a certa altura acordo e digo, quero um café, quero um café, quero um café. E vejo o outdoor de promoção, não é? De Paraty. Que era uma coisa maravilhosa, que era... Há um livro, que é o Dom Casmurro, não é? Que a personagem é Capitu, provável adúltera. E, portanto, o outdoor era Capitu, 2 pontos. Traiu ou não traiu? Saiba tudo em Paraty. E é isto que nós temos a fazer na literatura e nas histórias. Que é, aconteceu, saiba tudo neste livro. Muito bom. Boa tarde, obrigada pelo convite. Isto fica a pouco, mas é complicado, porque depois há vários pontos em que eu quero tocar. Vou por ordem. Vou tocar numa coisa que o João disse, que eu acho que é muito importante, que é a irritação com a ideia de escritor açoriano. Eu ultimamente tenho notado muito uma tendência para afunilar alguns escritores dentro de uma identidade, e que é sempre a identidade que é assumida como coisa periférica. Também me irrita quando me tratam por escritora vizelense. Não que não seja, mas quer dizer, primeiro é uma coisa que eu acho que não tem de se notar na literatura. Aliás, da primeira vez que eu vi isso escrito foi antes de eu escrever o meu único romance que se passa em Vizela. Portanto, eu tinha um romance cuja ação se passa principalmente em Lisboa, mas também no Brasil, inclusive numa cidade que eu inventei no Brasil, e depois tinha a Palavra do Senhor, que se passa no Médio Oriente. E eu lembro de ter ficado irritada pensando que aquilo é uma coisa que afunila a minha identidade autoral e que nunca aconteceria com um escritor lisboeta, com um escritor do Porto. Não acontece. O livro do escritor lisboeta, blá, 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 não acontece. E acho que esta ideia das identidades tem entrado muito na literatura. Acontece também com a ideia da autoria feminina, que é outra coisa que me deixa completamente doida. Estas mãos não são muito diferentes destas mãos na hora de escrever, e eu acho que sempre que se adjetiva a literatura, sem ser pela questão técnica ou pela questão de linguagem ou pela questão de escola, ou seja, literatura lusófona, literatura realista ou não sei o quê, só estamos a criar um espartilho e a criar uma gaveta que nunca pode ser vista como um móvel inteiro. Imagino que seja isso também que o irrita. Enfim, eu fico particularmente doida com isto, até porque, e aqui recuperando um bocado o que o Manel estava a dizer há pouco, de uma certa ideologia que tem andado de mãos dadas com a literatura, serve para que nós não possamos ser muito mais do que o que somos numa atividade que serve precisamente para nós irmos a outros sítios, sermos outras pessoas, inventarmos outras pessoas, roubarmos as histórias de outras pessoas e assumirmos que essas histórias são nossas. E, portanto, pego aqui na parte do roubo, que o Francisco disse, que é uma coisa, acontece-me exatamente o mesmo, mas acontece às vezes já não sou eu a dizer, para de falar que eu vou roubar isso, às vezes é, olha, tu não a conheces, ela é escritora, tem cuidado que isso vai parar a uma crónica ou coisa assim. Mas é que eu acho que isto realmente é fundamental, porque muitas vezes também vemos na literatura também contemporânea uma certa ideia de se transformar o texto numa coisa muito distante, muito filosófica, numa passarela de semântica e de influências literárias, que foge muito ao que é a vida de todos os dias. Claro que todos nós vamos ter influências estéticas, vamos ter escritores preferidos, vamos ter escritores que nos ensinaram muito em relação ao enredo, em relação ao que queremos também retratar na literatura, mas eu acho que há pouca coisa mais inspiradora do que um bêbado numa tasca. Porque se nós pensarmos nessa imagem, temos ali muita coisa. Podemos ter um desfazamento de expectativas, podemos ter frustração com a vida, podemos ter uma infância que bateu ao lado, podemos ter um casamento falhado, podemos ter filhos infelizes, podemos ter muita coisa. Eu acho que são essas imagens da vida de todos os dias que são o principal cerne da literatura. Irrita-me muito pegar num livro que me tem para dar uma espécie de estratosfera textual, filosófica, palavras muito bonitas. Eu lembro de uma vez um livro que me irritou logo na primeira página, porque tinha a palavra ósculo.
Ninguém diz ósculo. Beijo é a palavra mais comum. Escrever ósculo em vez de beijo... Fui eu que fiz a asneira. Só serve... Está bem? Está bem. Está médio. Ok? Ok. Estás explosiva. Estou explosiva. Até dou cabo do microfone. Só serve para tentar impressionar o leitor com uma coisa que não deve servir para o impressionar, que é a utilização da linguagem. Eu acho que a linguagem deve servir para aproximar o leitor. Isto não significa reduzir o campo semântico. Significa não tratar o leitor ou como um estranho ou como alguém a ser impressionado. Eu acho que as narrativas têm de fazer sentido e que tem de haver uma estética ao serviço de cada livro e de cada história. E, portanto, não deve haver uma voz única, independentemente das histórias. Acho que o trabalho do enredo deve ser articulado permanentemente com o trabalho de linguagem. Ia dizer outra coisa, entretanto, e agora troquei-me aqui com o microfone. E era em relação a alguma coisa que estávamos a dizer aqui. Mas avanço para outro ponto e não interessa. Que é também em relação à parte das histórias. Porque eu tenho sentido nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, uma tendência para se politizar excessivamente a literatura. E isso implica não se olhar para um romance como uma história. Se quisermos, pode parecer uma coisa pouca, uma história pode parecer uma coisa muito reduzida, mas a verdade é que o trabalho de calibrar uma história e de criar a relação empática com o leitor já é a verdadeira dimensão da literatura. Porque tentar politizar a literatura permanentemente implica fazer da literatura uma ferramenta ao serviço de outra coisa. E, portanto, implica que o espaço da literatura não possa nunca ser mais do que um panfleto. Há uma coisa que me enerva muito nos comentários em relação ao Amor Estragado. O Amor Estragado é o meu último romance, há 2 narradores. A primeira frase é matei a minha mulher, portanto há um homem que é agressor ao longo de muito tempo em relação à mulher, e o outro narrador é o irmão. Enfim, o spoiler está logo no início, assiste-se à violência ao longo de décadas. E enerva-me que falem da mensagem do livro. Porque eu, entre a primeira versão e a última, gastei 8 anos da minha vida. Portanto, se eu perdi 8 anos da minha vida para passar a mensagem de que os homens não devem bater nas mulheres, é uma coisa muito pouca. E, portanto, acho que foi um tempo muito desperdiçado. É um panfleto muito curto, é uma frase, é uma coisa evidente. E portanto, enerva-me a redução de uma coisa que eu quero que seja ampla, e no caso, para mim, a amplitude está na criação daquelas cabeças, e eu adorei criar a cabeça de um homem violento, alcoólico. Eu nem sou homem, nem violenta, nem alcoólica, ainda por cima sou abstémia. Portanto, os únicos momentos da minha vida em que eu tive bêbada foi a escrever aquele livro, sem uma única gota de álcool no corpo. E acho que isto se assiste permanentemente em tudo. Como leitora, também me enerva muito quando eu percebo que um autor me está a tentar explicar, me está a tentar catequizar, me está a tentar encaminhar para um sentido, para uma coisa. Ainda há uns dias li na internet uma coisa que era bandeiras vermelhas quando se começa a namorar em termos de preferências de livros. E havia livros que eram os que não eram considerados politicamente corretos. Por exemplo, o Lolita, do Nabokov. Sim. Que é, vê lá, não começa a namorar com um tipo que gosta do Nabokov. Mas porque vai ser pedófilo. Quer dizer, eu acho que o interesse do Nabokov é precisamente criar aquele desconforto de estarmos a assistir ao olhar daquele homem sobre uma criança. E fazer isso e causar aquela repulsa no leitor é uma coisa que eu acho magistral. Não quer dizer que eu goste de sentir repulsa. Não gosto. Mas acho fascinante que alguém me consiga criar através de um exercício de escrita. Enfim, e portanto, eu acho que se assiste também em termos, por exemplo, do Nobel, que se fala muito do papel político dos autores, blá, 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 acho que isso está a entrar em todos os domínios da recepção e acho que também muito devido à forma como estas coisas circulam nas redes sociais, em que vem sempre um crivo que não é necessariamente especializado,
e que parte sempre desta ideia e, ao mesmo tempo, desta ideia utilitária da literatura. Para que é que isto serve? Cumpre este papel político? Se não cumpre este papel político, é reacionário ou não serve para nada? E isto é uma coisa que também só se exige à literatura. No cinema, uma história de amor pode ser uma história de amor. Na música, ninguém exige que uma história de amor seja mais do que uma história de amor. E eu acho que se perde a literatura para um campo estritamente político, se perde muita coisa. Perde-se esta ideia de empatia. Eu acho que a literatura é a forma mais rápida e mais direta de nós chegarmos ao outro. Aliás, sobre o Knausgård. O Knausgård eu acho que é um exemplo espetacular, porque aquilo são 3.500 páginas, acho eu, da vida de um tipo a falar da sua própria vida. Eu tenho muita dificuldade em explicar o interesse desses livros, que eu li de forma viciada, nunca consegui convencer ninguém a ler aquilo, porque a verdade é que aquilo é uma chatice infindável, são páginas e páginas e páginas em que ele está a estrelar um ovo, mas eu gosto muito da ideia de estar a seguir aquela cabeça, que é uma cabeça que na maior parte do tempo é aborrecida, noutra é completamente esgroviada, e isso como exercício de literatura interessa-me. E não é que me interessa a autoficção. Em geral, a autoficção também é outra coisa que me irrita, porque é um território muito confinado. Acho que aquele exemplo vale a pena por ter ido até consequências em que parece que o leitor já não interessa para nada, é ele a despejar os ínfimos pormenores da vida dele. Ficou muito mais barato do que ir ao analista. E não só ficou mais barato, como rendeu muito. Como rendeu muito mais. Porque gente como eu foi a correr comprar os livros. Há de ter perdido muito dinheiro nos processos judiciais a seguir, porque espraiou a vida de toda a gente que o rodeava. É isso. Muito bem. Ora bem, nós já não estamos muito longe do tempo marcado para esta sessão. Eu ia-me atrever a fazer aquelas perguntas banais que normalmente nestas coisas não se fazem e que o público gosta de saber. Por exemplo, Francisco, o que é que estás a ler neste momento? Muito bem, estou a ler duas coisas. Uma para adormecer, que é, como tu sabes, é um dos meus livros. Um dia perguntaram-me qual era o autor que eu lia mais. O autor que eu leio mais é o John le Carré. E a Toupeira é um dos livros. E eu disse, o autor que eu mais leio é o John le Carré, a seguir ao Camille e ao Essa, por esta ordem, Camille e Essa. É o John le Carré, e se eu pudesse, aprisionavam numa cave, punham a escrever e plagiava tudo. Portanto, era basicamente isso. E, por outro lado, acabei de ler o Martin Pushner, que é a história da cultura. Leio cada vez menos ficção, leio cada vez mais história, porque acho que é uma forma de escapar à insanidade, quer dizer, recuperar alguma serenidade e tentar dar uma ordem a todas as coisas que estamos a viver. É perceber que há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, nós estávamos a viver circunstâncias mais ou menos semelhantes e, portanto, que o mundo evoluiu de determinada forma. E isso é uma das coisas que eu... portanto, por exemplo, no caso da história da cultura, é fatal, a razão porque um dos livros que está sempre dois dos livros que estão sempre em cima da mesa são o Jacques Barzone, que é a história, portanto, são os 500 anos da história da cultura ocidental, e o americano, o Louis Manon, que tem o Mundo Livre, que é uma história da cultura americana durante os anos da Guerra Fria. E, portanto, ando sempre um bocadinho à volta disto, ando sempre cada vez menos ficção e cada vez mais história. Provavelmente para entender. Li um livro muito engraçado
que é Os Lavores de Ana, da Ana Marques dos Santos, penso eu, que é um livro muito pequenino, muito bonito. Acho que é um dos livros mais bonitos publicados em Portugal. Nos últimos meses, no último ano, provavelmente. É de agora, o livro é de agora. E foi um livro bastante comovente, não é? Porque é um livro bem escrito, não é? Quer dizer, há muita dificuldade. A Ana Bárbara falou de uma coisa que é importante, que é esta ideia de que o autor tem que dar uma lição, não é? Explicar o que é um orgasmo, dizer, agora vou explicar, não é, como é o bacalhau à Brás. Então dá uma lição. E isso é um bocadinho a minha... Quer dizer, se eu quero saber como é o bacalhau à Brás, eu vou ler a Maria Luz Modesto, não é? Quer dizer, se eu quero saber como é o orgasmo, tenho um, não é? Quer dizer... Mas que esta ideia de despejar em cima do ficcionista, despejar em cima do escritor uma responsabilidade que ele naturalmente não tem, não pode ter. O autor é um irresponsável, quer dizer, é uma coisa... Tem-me marcado um bocado as minhas leituras e é também por esse motivo que eu leio cada vez mais história. Isso tem-me ajudado a manter alguma serenidade, que é só de desligar a campanha eleitoral e ler história, não é? Que são coisas alternativas. João. Eu tenho um problema muito pessoal, que é de estar no meu escritório, olhar para as minhas estantes e dizer para mim, poxa, tanto livro por ler ainda. Tanto livro ainda por ler. Embora eu tenha sido sempre um grande leitor, não é? Portanto, li muito e atualmente, com muito gosto, me aproximei da nova geração de escritores portugueses. Acontece que recebo muitos livros e, por obrigação e por delicadeza e pelas coisas naturais deste género de coisa, deste género de vida, eu sinto-me na obrigação de dizer li, gostei, criticar, etc, etc. E tenho andado muito nessa roda a ler aqueles livros que me chegam praticamente todos os dias, não é? Já sabem que livros é para o 10º esquerdo. E de vez em quando faço uma paragem, tenho que afastar esses livros e regresso, digamos, à chamada grande literatura, não é? A grande literatura. Pego num livro de um russo qualquer, são vários, são todos, e pronto. E sacio-me de uma fome que eu tinha. Pego na Virginia Woolf Orlando, que para mim é um monumento extraordinário, é um monumento. E releio, e depois paro e fico melancólico e digo, poxa, eu é que devia ter escrito este livro. E então não me perdoo a mim próprio este sentimento de culpa. As leituras são um pouco avulsas nesta circunstância, são um pouco avulsas. Às vezes são um bocadinho mastigadas, falsas, porque há necessidade de rapidamente satisfazer a ansiedade do autor que me mandou o livro e que está à espera da minha opinião, mas fujo também do género, fujo, tal como o Francisco, fujo da ficção, vou para os livros de história, vou para a filosofia, enfim, disperso-me um bocado para depois poder regressar com a mesma energia. Mas se me permitem mais uma coisa, e não fica mal confessar estas coisas em público, eu estou neste momento naquele período do... Como é que é?
writer's block. Sim. É, não é? Writer's block. E porquê? Porque tenho a impressão que tinha na cabeça um determinado plano de obras, e que já disse tudo o que sabia, tudo o que queria, tudo o que havia por dizer à minha maneira, tais como Açores, acabou, chega. Já publiquei 2 romances. Chega é uma palavra que não se pode usar. Chega não, basta. O Meu Mundo Não é Este Reino, que tu comentaste na altura, o Gente Feliz com Lágrimas, há muitos contos, vários contos, muitos. Os Açores antes e os Açores agora. Depois o Portugal mais global, nomeadamente conotado naquilo que eu mais dolorosamente vivi, que é o chamado período do salazarismo. Também já o percorri todo. E depois a África como tema, como tragédia, como sabeis, a última grande tragédia africana foi a descolonização. E eu senti que tinha que escrever algo sobre essa tragédia que já não foi minha, porque eu já tinha dado para o peditório anterior. E então, foi no ponto, o Manel, aliás, na introdução, lembrou esse livro. Há um livro meu chamado Livro de Vozes e Sombras, que foi um título que eu demorei muito a encontrar, que pega exatamente foi mesmo para encerrar todos os capítulos e para criar agora este vazio transitório. Esse livro, na primeira parte, pega numa coisa absolutamente fantástica e altamente condenável, que foi, digamos, o surgimento de um movimento independentista dos Açores, chamado FLA, Frente à Libertação dos Açores, muito inspirado pela extrema-direita e pelos americanos e instigado por isto, e que pronto, teve a sua curva, causou, digamos, muito barulho nos Açores, vitimizou muita gente, etc. Mas eu não estava lá. Portanto, não podia, de alguma forma, testemunhar de dentro para fora. Também não estava em África quando se deu a descolonização e vieram aqueles 1 milhão e tal de portugueses que vieram por aí fora, muitos deles sem nada, etc, 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 que foi uma coisa que doeu bastante a muita gente. Não tendo eu presenciado estes movimentos, a não ser de longe, achei que não era suficiente a imaginação, nem a minha capacidade de mentir, e muito menos de roubar. Mas fui Fui entrevistar então um operacional da FLA, um homem que tinha posto bombas, que tinha dado tiros, que tinha feito atentados e diabo 7, que me deu o depoimento dele, que eu tenho em casa, gravado, voz gravada, como também na sua transcrição, que ele deu-me, aliás, é uma pessoa, ele já morreu, é uma pessoa, digamos, muito conhecida lá nos Açores, que disse que se no meu livro transpirasse alguma coisa para a pessoa dele, que me processaria. Eu disse não. Há aqui, exatamente. E eu cá para mim, esteja tranquilo, porque a minha intenção é outra e eu vou. E de facto, lá surgiu, digamos, em paralelo, muito do retrato dessa época, que foi, aliás, foi muito lido nos Açores e muito comentado, porque era ainda um fermento que estava em ebulição na cabeça e no íntimo de muita gente. Relativamente às Áfricas e à descolonização, não estive lá, portanto, a chamada virtude do muito imaginar pode não ser suficiente. E eu tinha que criar um mecanismo da defesa. Defesa não é uma palavra bonita, mas, enfim, passo na circunstância. E o que é que eu inventei? Uma jovem cega que conta toda a história da descolonização e da vinda para cá. A jovem cega, por vezes, vê muito mais que todos os outros, outras vezes tem o direito de ficar aquém, porque
não consegue ver. E, portanto, eu servi-me deste... E depois liguei as duas histórias no final, obviamente transformando-as numa história de amor, que é uma coisa que não está em crise, relativamente em que une para a vida, quer a cega, a jovem cega, quer o jovem sindicalista expulso dos Açores pela FLA e que vem para o continente, foram muitos, e cuja história eu conhecia, e a coisa resultou muito bem do ponto de vista orgânico, porque inclusive a última parte chama-se Finisterra. Mal sabia eu que, além de Finisterra, era a travessia do deserto literário pela qual o autor está a passar. E esperemos. É sempre uma pequena coisa. Deixa-me só passar a Ana Bárbara Pedrosa. Só que o João referiu que quando que fica saciado lê um russo, e seria injusto eu não mencionar 2 livros que, quando eu preciso de... o livro que eu li mais na minha vida é Os Maias. Não é? Depois A Cidade das Serras e depois, eu acho, as novelas do Minho, do Camilo. Mas depois há outra... São os que eu li mais e sei de coisas de cor. Mas depois há 2 livros a que recorro para saciar. Um é O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e outro é O Middlemarch, da George Eliot. E são 2 livros que me saciam. E depois queria só chamar-vos a atenção, eu sei que colido um bocadinho com o meu trabalho de editor, mas há um livro que me tem apaixonado muito nos últimos tempos, que é uma coisa de ensaio, que é o Dicionário de Proust. É um dicionário sobre Proust, quer dizer, Proust da AZ, do João Pedro Vala, que é um autor também muito interessante, é muito bom. É um autor de um livro que eu gosto muito, que é o Campo Pequeno. Ele publicou primeiro um romance mais pequeno, que é o Grande Turismo. Mas o Dicionário de Proust é uma coisa, quer dizer, que qualquer crítico literário, qualquer professor de literatura devia ler antes de se aventurar a escrever sobre um escritor. É um grande ensaísta. Se puderem comprar, comprem, porque ajuda a minha editora. E o João Pedro Fala também. Desculpa. Eu estou a reler O Árabe do Futuro, do Riad Sattouf, que é uma série de 6 ou 7 livros, já não sei, de banda desenhada, porque este mês vai sair mais um livro de outra série, mas que faz parte da mesma série, e, portanto, queria lembrar-me do que estava para trás. Muito bem. É só isto. Acho que é uma boa altura. Não sei, já agora não sei se alguém na Havia uma assistência pessoa quer, porventura, fazer alguma pergunta a algum dos autores. Ou faça agora ou cale-se para sempre. Ou faça agora ou cale-se Se a para sempre. primeira é mais difícil, comece pela segunda. Enfim, parece que não. Eu também tenho que sair. Damos então por encerrado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.